Continuando a nossa série de vídeos da verdadeira história do Brasil, contarei neste vídeo a partir da revolta da Emboaba, que aconteceu em 1708 e 1709. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje vamos continuar a nossa série da história do Brasil. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vou deixar aqui no card uma playlist e tenho certeza que você irá gostar desta série de vídeos. Então já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho para não perder nada dos novos vídeos deste canal. No final deste vídeo eu tenho uma boa novidade para te contar. Fica aqui comigo até o finalzinho. Bom, vamos à nossa história. A Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre os anos de 1708 e 1709, envolveu os paulistas e estrangeiros pelos domínios da exploração da região das Minas. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a descobrir o ouro na região e queriam ser os únicos a explorar esta riqueza. Porém, com a chegada constante de pessoas vindas de outras regiões brasileiras e também de Portugal, a exclusividade bandeirante não se realizou. Não importava mais quem era o primeiro a chegar, mas sim extrair o maior número possível de ouro e os outros metais preciosos que fossem encontrados. O conflito no início do século XVIII trouxe mudanças para o Brasil colônia. O sertão brasileiro começou a ser povoado, pois o litoral não trazia mais lucro com o açúcar. A coroa portuguesa fez-se presente, dividiu as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e criou a capitania das Minas de Ouro. Além disso, a cobrança de impostos passou a ser uma rotina para os exploradores da região. Era possível explorar os metais preciosos desde que se pagassem os impostos à coroa. Após a derrota dos Emboabas, os paulistas foram para a região onde hoje é Goiás e Mato Grosso, descobrindo novas minas de metais preciosos e expandindo o ciclo de ouro para o oeste brasileiro. Entre mineradores paulistas de um lado e portugueses e brasileiros de outras regiões de outros, estes últimos eram chamados de emboabas. Do tupi, boaba, aves com penas até os pés, em referência às botas dos forasteiros. Os paulistas, descobridores de ouro em Minas Gerais, alegavam ter preferência sobre a extração. Para garantir o acesso à mineração, os portugueses atacam Sabará sob o comando de Manuel Nunes Viana e conseguem a rendição dos paulistas. Em 1709, o chefe emboaba, Bento do Amaral Coutinho, desrespeita o acordo de rendição e mata dezenas de paulistas, num local que fica conhecido como Capão da Traição. Ao final do conflito, é criada a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Em 1710 e 1712, os senhores de terras e engenhos pernambucanos, concentrados em Olinda, dependem economicamente e financeiramente dos comerciantes portugueses, chamados de mascates, e não aceitam a emancipação do Recife, que agravaria sua situação diante da burguesia lusitana. Quando o Recife se transforma em vila, esses proprietários rurais iniciam a Guerra dos Mascates, atacando o povoado sob a liderança de Bernardo Vieira Melo e Leonardo Bezerra Cavalcante. O governador Caldas Barbosa, ligado aos mascates, foge para a Bahia. No ano seguinte, os mascates reagem e invadem Olinda. A nomeação de um novo governador e a utilização de tropas enviadas da Bahia põe fim à guerra. A burguesia mercantil recebe o apoio da metrópole e o Recife mantém autonomia. Em 1727, Francisco de Melo Palheta introduz o cultivo do café do Pará, após ter contrabandeado as sementes da Guiana
francês. Em 1750, o Tratado de Madrid reconhece com base do direito de posse da terra por quem a usa, o uti possedetis do direito romano, a presença luso-brasileira em grande parte dos territórios coloniais. No norte e no centro-oeste não há dificuldades em acertar limites em decorrência do pequeno interesse espanhol nessas regiões. No sul, a negociação é conturbada. A Espanha exige o controle do Rio Prata, por sua importância econômica estratégica, e aceita a colônia do Sacramento portuguesa. Em troca da manutenção da fronteira brasileira no atual Rio Grande do Sul, como consequência, os jesuítas espanhóis e os índios guaranis dos 7 povos das missões são forçados a transferir-se para o outro lado do rio Uruguai, provocando a reação de 1754 e 1756. Os guaranis de 7 povos das missões recusam-se a deixar suas terras no território do Rio Grande do Sul e tem o início da Guerra Guaranítica. Em resposta à posição indígenas, os castelhanos, vindos de Buenos Aires e Montevidéu, e os luso-brasileiros, vindos do Rio de Janeiro, sob o comando do general Gomes Freire, entram pelo rio Jacuí, combatendo os guarani missioneiros, que tentavam impedir a demarcação da fronteira. Os 7 povos das missões são dominados em 1756. Em 1755 e 1759, o Marquês de Pombal, ministro todo-poderoso do rei Dom João I, de 1750 a 1777, funda a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Em 1755, a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. Em 1759, para reforçar a atividade extrativista e agroexportadora do Norte e Nordeste, menos estimulada em razão da mineração de ouro e diamante do Sudeste e Centro-Oeste. Em 1759, o Marquês de Pombal decreta a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal. A alegação principal é a de que a companhia se torna quase tão poderosa quanto o Estado, ocupando funções e atribuições mais políticas que religiosas. Setores da própria igreja admitem que os jesuítas dão excessiva proteção aos nativos. Como acontecera na Guerra Guaranítica, além de fechar a instituição em todo o Império Português, o Marquês de Pombal muda os estatutos dos colégios e das missões e impõe a eles direções leigas. O sistema de capitanias hereditária é extinto pelo Marquês de Pombal. Aos poucos, as capitanias que ainda não haviam voltado para as mãos da coroa portuguesa são compradas ou confiscadas. Em 1763, o Marquês de Pombal determina a transferência da sede do governo geral para o Rio de Janeiro. Um dos fatores que contribuíram para esta decisão é a necessidade de ter o centro administrativo mais próximo das regiões de mineração. Os conflitos frequentes com os vizinhos espanhóis nas regiões centro-oeste e sul reforçam a necessidade da mudança. Agora vamos falar sobre os vices-reis do Rio de Janeiro. Antônio Álvares da Cunha, Conde da Cunha, 1763 a 1767. Antônio Rolim de Moura Tavares, 1767 a 1769. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão, Dessa e Melo Silva Mascarenhas, segundo Marquês de Lavradio, 1769 a 1779. Luís de Vasconcelos e Souza, 1779 a 1790. José Luís de Castro, segundo Conde de Resende, 1790 a 1801. Fernando José de Portugal e Castro, 1801-1806. Marcos de Noronha e Brito, 8º Conde do Arcos, 1806 a 1808. Lá em 1777 é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que confirma o Tratado de Madrid, mas
restitui aos espanhóis o direito sobre a região dos 7 povos das missões. Os portugueses tentam obter a devolução da colônia do Sacramento, base estratégica do contrabando de prata trazida da Bolívia e do Peru, porém não conseguem. Em 1785, o governo português proíbe qualquer tipo de indústria no Brasil. O objetivo é dificultar a autonomia da colônia, reduzindo seu desenvolvimento econômico e, simultaneamente, preservar e aumentar os lucros do comércio da metrópole. Em 1789, o Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais, anuncia a derrama, medida fiscal para arrecadar 596 arrobas, ou 8.940 quilos de ouro em impostos atrasados. Este aviso leva um grupo de conspiradores em Vila Rica a acelerar os preparativos da revolta, que se torna conhecida como a Inconfidência Mineira. Com influências iluministas, os grupos defendem a independência da colônia. Entre os integrantes estavam intelectuais, advogados e poetas como José Álvares Maciel, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa, padres como Luiz Vieira, Carlos Correia de Toledo e Melo e José da Silva Rolim, o tenente-coronel dos Dragões Francisco de Paula Freire de Andrade e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Também participaram das reuniões contratadoras e arrecadadoras de impostos portugueses como Joaquim Silvério dos Reis, Domingos de Abreu Viana e João Rodrigues Macedo, devedores da coroa portuguesa. Os contratadores trocam o perdão de suas dívidas pela delação dos planos do grupo. A maioria dos conjurados acaba presa. O processo judicial é feito no Rio de Janeiro e em 1792 são anunciados a sentença dos réus. Vários condenados à morte têm a pena comutata em prisão ou degredo na África. Tiradentes é o único a não obter clemência, sendo enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Como Tiradentes era digamos assim, o mais ativo e o mais era o menos empoderado na questão de todos que se envolveram nessa revolta. Apenas ele foi enforcado e morto. Em 1798, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorre em Salvador, relacionada com a crise do sistema colonial e com os movimentos pela independência. Participaram representantes das camadas populares, com grande número de negros e mulatos, escravos e libertos, intelectuais, estudantes, comerciantes, artesãos, funcionários e soldados. Inspirados nos ideais da Revolução Francesa, lançam folhetos clandestinos e proclamam a República Baiense, conclamando a população de Salvador a defendê-la. Além da independência, eles desejam uma sociedade baseada na liberdade e na igualdade dos cidadãos. Com o fim da escravidão, mas os preparativos para o levante armado fracassam e muitos acabam presos. No início de 1799, 4 homens são enforcados, 2 soldados, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e 2 alfaiates, João de Deus Nascimento e Manuel Faustino, todos mulatos. Em 1808, a corte portuguesa transfere-se para o Brasil num total de mais ou menos 12 mil pessoas. Mas isso eu vou te contar no próximo vídeo. E se você gostou, te inscreve aqui, compartilha esse vídeo com os teus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal e o nosso trabalho. Participe dessa grande compartilhamento que eu peço a vocês que façam.
E você que ficou comigo até agora terá acesso aos nossos links de compras que eu deixarei aqui na descrição. Somente aqui você terá ofertas incríveis para todos os bolsos. Não perca essa oportunidade de comprar aquele produto que você deseja a um preço incomparável. Entre nos nossos links aqui embaixo, com os nossos grandes parceiros e confira todas as ofertas. Vá lá e confira. Você também poderá fazer uma doação ao canal Poesias e Luz através do nosso Pix e-mail. Deixarei aqui embaixo, caso você queira doar e ajudar nosso canal a cada dia ficar melhor. Sua doação é muito importante para este canal. Também quero te convidar para a nossa live podcast nesta quarta-feira, às 20 horas, comigo, Fábio Rodrigues, Wallace Vital e Dido Domingos, com um lindo recital, e falaremos também sobre as poesias e como a gente produz e escreve este material. Me despeço de vocês com a seguinte frase: toda poesia enche nosso coração, porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau!